ritmo, com a rápida expansão. O hábito de escrever cartas se tornou uma ferramenta indispensável para se comunicarem com a igreja que acabava de surgir. Em alguns casos, eles escreviam para recrutar novos membros, em outros, para encorajar. Estas mesmas cartas se tornariam parte da Bíblia. Pedro escreveu aos cristãos hebreus que se difundiram ao longo da Ásia Menor por causa da severa perseguição, para a qual precisavam de um maior encorajamento. Embora tendo sido retratado como foi em Atos, capítulo 12, foi fiel até o fim de seus dias. João, sendo o mais jovem dos apóstolos, sobreviveu a todos. Ele escreveu 3 cartas, ou epístolas, as quais inspiravam a uma vida santa, e um evangelho o qual destacou coisas que foram omitidas pelos 3 outros escritores. Seu trabalho mais extraordinário foi escrever quando estava exilado na ilha de Patmos. Ele levantou o véu e nos permitiu ver o futuro em seu livro, que se tornou conhecido como Apocalipse. Porém, o mais notável escritor do Novo Testamento foi o mais zeloso perseguidor da igreja no princípio, Saulo de Tarso. O primeiro mártir cristão, 35 depois de Cristo. Havia-se passado 7 anos desde a ressurreição de Jesus Cristo, e um problema surgiu entre as viúvas gregas e hebreias. E a fim de solucionar tal problema, selecionaram 7 homens a quem chamaram de diáconos. Todos possuíam nomes gregos. 2 deles tornaram-se famosos. Um foi Filipe e o outro Estevão. Estevão foi o primeiro a ser o centro das atenções. Ele foi diante do Sinédrio, acusando-os de terem assassinado o Messias, e baseado num versículo em Isaías, afirmou que Deus não habitava em um único lugar. E uma vez dito isso, levantou ira tanto aos saduceus quanto aos fariseus. A razão pela qual os saduceus não gostaram do que Estevão disse era porque não acreditavam em anjos ou vida após a morte, e aceitavam apenas a inspiração do Pentateuco. Já os fariseus não gostaram, pois acreditavam na inspiração de Isaías, mas não aceitaram sua interpretação. E então pegaram Estevão e o trouxeram a este local, que é conhecido como Portão de Estevão, e o apedrejaram. Ele foi o primeiro mártir. E desde aquele dia, o chão das arenas foram encharcados com sangue humano. Quando aquela turba enfurecida começou a apedrejar Estevão, tiraram suas mantas para facilitar o trabalho. Havia um homem de meia-idade que não participava do ato, e eles puseram suas vestimentas a seus pés. Ele presenciou e ouviu coisas que não esqueceria pelo resto de sua vida. Eles referiam-se a ele como Saulo, porém mais tarde se tornou conhecido como Paulo, o apóstolo. Paulo era da cidade de Tarso, da Sicília, uma província grega, e seu ambiente de filósofos, gramáticos e poetas deve ter contribuído para a sua habilidade intelectual. Sua família era de judeus rigorosos. Tanto ele quanto seu pai eram fariseus. Ele era fluente na língua hebraica. Escolheu o colégio de rabinos em Jerusalém para seus estudos e foi instruído aos pés do muito conceituado Gamaliel. Quando mais tarde esteve diante do Sinédrio em Jerusalém, disse-lhes que era romano, isto é, possuía a cidadania romana. A reação deles a essa informação testificou seu valor. Esta cidadania o isentou da escravidão e o livrou das punições degradantes, como açoite e crucificação. Deu-lhe o direito de apelar sobre qualquer que fosse a decisão da corte do imperador. E o mais importante de tudo, garantiu-lhe a liberdade para percorrer o mundo. Ele foi possuído por um incontrolável desejo de perseguição aos cristãos ao presenciar o que fizeram com Estevão. Sua sede era insaciável. Ele aumentou o seu campo de perseguição partindo numa missão até Damasco. E nessa jornada, através de uma visão, ele radicalmente converteu-se a Cristo. Sua paixão, no entanto, nunca diminuiu. Foi meramente redirecionada.
Quando a cidade de Damasco soube da conversão de Saulo e sua presença na cidade, decidiram então matá-lo. Colocaram um guarda em cada portão de entrada, mas através de uma janela, seus amigos o desceram num cesto, e assim ele escapou. Seguiu para a Arábia, onde ficou por 3 anos. Foi visitar os apóstolos na cidade de Jerusalém. E então a igreja de Antioquia o chamou para a obra, e mais tarde o consagraram ao ministério cristão. A caneta poderosa de 45 a 68 depois de Cristo. Ele se tornou um mito em sua própria época. Ele começou abrindo caminho para as igrejas dos gentios, em 2 continentes distintos, talvez em 3, ou então 4 jornadas missionárias. Seu trabalho foi incansável por 30 anos. Ele percorreu mais de 12 mil milhas em terra e mar em uma época sem a conveniência do transporte moderno. Grande parte do percurso foi feito a pé. Onde parava, tornava-se centro de dissensões. E em um desses o apedrejaram e o largaram, acreditando que estivesse morto. Por conta do tremendo âmbito do ministério pioneirista de Paulo, houve a necessidade de um acompanhamento através de cartas às igrejas que ele fundara. Nesta área, Paulo se tornou o mais produtivo escritor de todos os autores do Novo Testamento. Ele escreveu mais da metade das epístolas do Novo Testamento, e a maioria dessas cartas foram escritas enquanto estava preso. Sua última carta foi escrita na prisão aguardando a decisão de César. Aproveito o intervalo para trazê-los à cidade de Roma, particularmente à prisão Mamertine, onde Paulo ficou preso. Fica aproximadamente a 6 metros abaixo do solo e a mais ou menos 40 metros de distância do Senado romano. Além disso, há o Fórum Romano, o Palácio dos Césares e o temível Coliseu. As carruagens cruzavam acima do teto de pedra de onde Paulo se encontrava, e todas as negociações do poder imperial romano eram feitas acima dele. Vamos descer ao lugar onde ele era mantido preso. Esta é a legítima cela de onde Paulo escreveu a última carta. Ele estava neste local quando o fez. Ao escrever aos romanos, inicialmente disse que esperava ter uma jornada próspera e que a vontade de Deus fosse feita. Mas quando ele veio, se autodescreveu como Paulo, o ancião. Ele tinha correntes em seus braços e soldados à sua volta. Sentia muito frio e falava num manto que havia esquecido em Troade. Ele estava sem amigos e dizia: Dimas me abandonou amando o presente século, ele disse. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Antes todos me desampararam. E sentia que tudo estava acabado. E disse: estou pronto para ser oferecido por libação. Se fosse possível para nós, de alguma forma, conhecer a pulsação de Paulo e assim descobrir o que sentia e perguntar-lhe: como está Paulo? Ele diria: sou um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. De Jesus Cristo sem temer o poder imperial, pela vontade de Deus sem mudar sua confissão, mesmo em circunstâncias adversas. Nós diríamos: e quanto a morrer, Paulo? Como se sente em relação a isso? Ele falaria: o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Em outras palavras, quando se mede o poder da dor, não há como contestar o fato. É mais afiada que qualquer espada. O apóstolo Paulo foi um de uma longa lista de escritores do Novo Testamento que foram martirizados. Segundo a tradição, foi supostamente aprisionado como Paulo e morreu